Você tem o costume de ler todas as cláusulas de um contrato antes de assinar? Grande parte das pessoas não tem esse hábito, mas não dão conta de que estão assumindo muitos riscos, ou seja, concordam com tudo que está escrito sem ler. A seguir, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre algumas repercussões negativas que podem ocorrer por conta dessa prática. Confira. Os riscos de assinar um contrato sem ler. Muitas pessoas têm o hábito de simplesmente, diante de um contrato, assinar rapidamente, entregar, ir embora e nem se preocupar com aquilo que efetivamente assinaram. Às vezes a pessoa assina um serviço aí online de streaming de vídeo para poder ter acesso a filmes, séries, não lê o que assinou e muitas vezes isso não gera nenhum problema. Afinal, é divulgado que se a pessoa não pagar, por exemplo, aquele serviço será automaticamente cancelado e nenhuma cobrança será acumulada. Isso é ótimo porque dá à pessoa a liberdade de não seguir com aquele serviço caso não queira pagar, caso não tenha condições de pagar, enfim, caso por qualquer motivo não pague. Não terá acesso ao serviço e também não terá uma dívida crescendo contra si. Ótimo! Só que há vários contratos em que não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Há contratos em que o serviço, por exemplo, é renovado automaticamente. O contrato é renovado automaticamente. Então, ainda que a pessoa não assine uma renovação, basta que ela não declare a intenção de encerrar o contrato, que esse contrato será renovado automaticamente e basta que a empresa forneça o serviço, deixe ele à disposição da pessoa, que mesmo assim a empresa poderá cobrar esse serviço, ainda que a pessoa não pague uma, duas, três parcelas ou mensalidades desse serviço, aquela dívida vai se acumulando sobre ela própria, gerando juros sobre juros, correção monetária, e aí a pessoa, quando se assusta, percebe que está com uma dívida gigantesca em seu nome, e é uma dívida justa, uma dívida que ela não conseguirá anular. Por quê? Porque ela assinou, sem ler, muitas vezes, assinou que aquele contrato se renovaria automaticamente e que os valores seriam devidos pela mera disponibilização do serviço, ainda que a pessoa não use efetivamente o serviço. Isso pode acontecer com academia, por exemplo, em que a pessoa contrata um ano, para de ir e aquele contrato se renova automaticamente. A pessoa acha que está tudo certo, só que na verdade não. Ela assinou um contrato em que o serviço se renova automaticamente. Basta estar à disposição da pessoa, a academia estar aberta e funcionando, que a pessoa tem que pagar ainda que não vá. Se ela para de pagar, aquilo acumula parcelas sobre parcelas, uma em cima da outra, correção monetária e juros, e a pessoa eventualmente pode ser demandada na justiça por essa dívida. É importante perceber que no Brasil a gente tem o princípio do pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes, ou seja, até que a pessoa eventualmente pretenda e consiga na justiça uma decisão para poder anular ou afastar alguma cláusula contratual, aquele contrato segue sendo válido. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir anular cláusulas contratuais. Quando a pessoa contrata, ela tem que saber aquilo que está contratando. Se a pessoa é alfabetizada e assina um contrato, presume-se que ela leu e presume-se que ela sabe do seu conteúdo. É difícil anular um contrato se a pessoa é alfabetizada. Ressalvadas algumas exceções, quando a pessoa é idosa, por exemplo, está numa situação de hipervulnerabilidade, em que aí realmente não é certeza, mas há uma facilidade maior de se anular um contrato se a pessoa provar que desconhecia aquelas cláusulas que estão ali e que são abusivas, tá bom? Excetuadas essas questões, certo é que o contrato permanecerá válido e a pessoa terá que cumprir com as obrigações ali constantes. Por isso que eu falo, contrato é coisa séria, contrato é muito importante para a pessoa assinar sem ler. Se a pessoa não entende o que está escrito ali, procure um advogado de confiança. Não tem condições de procurar um advogado, de contratar um advogado? Procure a Defensoria Pública, mas em hipótese alguma, assine algo sem ler, sobretudo se for um contrato sobre algo muito importante, como é, por exemplo, o financiamento de um imóvel, de um veículo. São valores altos aí, que muitas vezes um imóvel é o bem de maior valor que a pessoa vai ter na vida, ou mesmo um veículo. Muitas pessoas vão lá, financiam um imóvel, assinam um contrato e mal sabem elas que se pararem de pagar a primeira, segunda, terceira parcelas,
terão que perder o imóvel, terão que entregar o imóvel, perderão tudo aquilo que já foi pago e ainda terão que pagar uma multa. Isso acontece em muitos contratos, terão que pagar uma multa, ou seja, perderão o que já pagaram, ficarão sem casa para morar, terão que alugar ou comprar outro imóvel, financiar, etc. E ainda assim sairão com uma dívida, uma multa altíssima a ser paga aí em cima do que foi pago, em cima do que foi devido, sobretudo. Enfim, é importante perceber isso. Contrato é coisa séria, contrato tem que ser lido antes de ser assinado.